Então, dando continuidade aos nossos estudos, vamos fazer meio que um resumo daquilo que nós já estudamos ao longo dos 4 primeiros capítulos, para aí sim nós entrarmos de fato no texto. Antes, eu vou convidar os irmãos a lerem do versículo 1 até o 11. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, embora por uma pessoa boa alguém talvez tenha coragem para morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo teu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual recebemos agora a reconciliação. Meus irmãos, quando nós olhamos para os 4 primeiros capítulos, nós vemos o apóstolo Paulo falando da necessidade da justificação. Ele começa falando diretamente em relação aos pagãos, como eles estavam afundados em pecado por deliberadamente e conscientemente negarem a verdade, rejeitando a Deus, rejeitando ao próprio Deus. Depois dele falar diretamente aos pagãos, ele se refere aos moralistas, que eles estavam tão depravados quanto os pagãos, porque eles estavam condenando aquilo que eles mesmos praticavam em secreto. E aí ele avança a argumentação dele, falando em relação diretamente aos judeus, dizendo que eles eram tão culpados quanto os pagãos e quanto os moralistas, porque eles estavam se apoiando nos rituais que eles faziam, achando que naquilo eles estavam encontrando justificação, eles estavam sendo libertos da ira de Deus, pelo fato deles estarem se vangloriando da lei, por eles terem a circuncisão. Mas o apóstolo Paulo, ele tem como ponto-chave de tudo isso que ele veio falando nos primeiros capítulos, o argumento de que todos pecaram. De fato, a depravação total do homem, de que o homem ele é totalmente depravado, ele é escravo do pecado. E, portanto, torna-se impossível o homem alcançar a salvação por meios próprios, por meio dos seus próprios méritos, ou esforços próprios. E a partir da metade do capítulo 3, e nesse texto que nós lemos e que nós vamos nos aprofundar, o apóstolo ele fala sobre o meio da justificação, como de fato nós alcançamos a justificação diante de Deus, né? E sobre como Deus justificou o seu povo por meio do seu Filho. E não é por meio da circuncisão, não é por meio de obras, mas por meio da obra de Jesus Cristo na cruz. E ao longo do livro, ele veio comprovando, né, com a própria palavra de Deus, que a justificação ela não é uma inovação, não é algo novo, mas ao longo da história, desde a criação humana, Deus salvou os homens por meio da justificação em Cristo Jesus. Ele citou, se eu não me engano, no capítulo 4, sobre Abraão, o pai da fé. Como que Abraão foi justificado? A lei ainda não havia sido dada. Não foi a circuncisão, porque ele havia sido justificado antes de ser circuncidado. E o Paulo aponta justamente para a justificação como uma obra soberana de Deus na vida de Abraão, assim como ocorre na vida de todos os cristãos. E aí, partindo dessa introdução daquilo que o apóstolo estava falando ao longo dos primeiros capítulos, nós vamos de fato para o texto, estudando como a gente sempre faz, versículo por versículo. Versículo 1. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vemos aqui que o apóstolo Paulo enfatiza, justificados. A justificação, ela não é um processo, ela é um ato. Deus ele justifica o homem a partir de uma única vez. E ele é um ato jurídico. Por quê? Porque
é uma pessoa sendo declarada justa diante de um tribunal. E quando o Senhor Jesus nos justifica, ele está nos tornando justos diante do tribunal de Deus. Só que a grande diferença entre a justificação nos tribunais humanos para o tribunal de Deus é que nos tribunais humanos, aquele que de fato é justo alcança a justificação. Mas Deus justifica o injusto em seu tribunal. E aí a gente vai se questionar, Deus é injusto então, por estar dando a justificação para aquele que não merece de nenhuma forma. Isso ocorre porque no ato de Cristo na cruz, nós alcançamos a justificação a partir da fé, daquilo que nós cremos, a partir do momento que nós cremos, daquilo que ele fez na cruz por nós. E sabendo que no perdão que nós temos nele, não há mérito da nossa parte. No perdão, há perdão de dívida. Nós não temos mais a dívida que tínhamos, mas isso não quer dizer que nós temos méritos ao termos alcançado isso. Nós nos lembramos da palavra: nenhuma condenação mais há para os que estão em Cristo Jesus. Portanto, houve a anulação da nossa dívida na obra de Cristo Jesus na cruz. Portanto, a justificação ela é um ato soberano de Deus que é recebido por nós mediante a fé. Não é a fé que justifica. A fé ela é um instrumento pelo qual nós nos apropriamos daquilo que Jesus de fato fez. Então nós precisamos crer que somos justificados pela obra de Cristo e alcançamos e nos apropriamos disso mediante a fé, que é gerada pelo próprio Deus em nós. Versículo 2. Pelo qual obtivemos também acesso pela fé, aqui nós vemos, a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Nós vamos ver que a justificação, ela gera 3 frutos, ela nos proporciona 3 circunstâncias diferentes. No versículo 1 nós vemos, temos paz com Deus. Esse é o primeiro fruto da justificação. Quando nós somos justificados por Deus, nós passamos a ter paz com Deus. E essa paz, ela não é um sentimento. Essa paz é uma situação, é um estado, é uma posição. Ou seja, é ter a ira de Deus desviada de você. Nós estávamos numa posição de merecedores da ira de Deus. E quando nós passamos a ter a paz com Deus, nós temos a ira dele desviada de nós. Portanto, quando nós recebemos a justificação, nós nos tornamos filhos e não somos mais estranhos para Deus. No versículo 2, nós vemos que a justificação ela nos gera acesso à graça. Vamos ler aqui de novo. Pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça. O que é ter acesso à graça? É aquilo que nós temos todos os dias, né? A todo instante. Nós experimentamos da graça de Deus todos os dias. E algo curioso, quando eu estava estudando, é que a palavra acesso, no grego, ela significa ter acesso à realeza, no palácio. Então, o que o apóstolo Paulo está falando aqui é que nós não precisamos mais passar por burocracias, por filas. Nós não precisamos marcar data para estarmos com Deus. Nós podemos estar com Ele todo o tempo. A graça dele nos foi dada. Temos livre acesso e um convite à intimidade com Ele. Nós temos acesso à presença de Deus para buscá-lo. Nós vemos também no versículo 3, vamos ler novamente. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. O terceiro fruto, vamos dizer assim, que a justificação nos gera é o fato de nos gloriarmos na tribulação. O que o apóstolo Paulo está querendo falar em relação a isso? É nós passarmos por lutas, passarmos por angústias, por dificuldades, mas nos exultamos com alegria e entusiasmo. É a gente encontrar alegria, satisfação em meio às circunstâncias adversas. Se a gente olhar para uma ótica não cristã, vão achar que nós somos masoquistas, que nós temos prazer no sofrimento. Mas isso não faz o menor sentido. Mas para nós que conhecemos a palavra, nós vemos que o que o apóstolo Paulo está querendo dizer é que nós devemos de fato nos alegrar em meio às nossas dificuldades, porque nós sabemos que é por meio dela que Deus está nos forjando, que Deus está colocando em nós o caráter de Cristo. Ninguém fica feliz com problemas, mas com aquilo que ele produz, que é a perseverança.
Quando nós estudamos o significado da palavra, nós vemos que perseverança significa você ser mais paciente nas circunstâncias difíceis. Ou seja, quando nós somos pressionados, nós nos gloriamos ainda assim, pois são nesses momentos que Deus está nos fazendo mais pacientes. Ele está trabalhando em nós em meio às dificuldades. Uma paciência que é triunfante, por saber o quê? Que o caráter de Deus, que o caráter de Cristo está sendo moldado em nós, em meio a esses dilemas. E nós vemos no versículo 4 que a perseverança ela produz experiência. E a experiência produz esperança. Experiência, no grego, é a mesma palavra para se referir ao momento em que o ourives testa um metal no fogo. Quando ele quer saber, né, se aquele metal ele de fato é ouro, ele é precioso, ele testa no fogo. E nós sabemos que o fogo de Deus, biblicamente, ele está ligado ao juízo, ele está ligado, né, à queima da escória. Mas Paulo ele está querendo trazer um sentido para nós de que em meio às dificuldades, quando Deus nos coloca à prova, ele está falando no sentido de que nós somos purificados. Assim como o metal, quando é levado ao fogo, ele é lapidado, ele é purificado, é o que Deus faz com a gente quando estamos em circunstâncias adversas. As provações de Deus, elas não nos vêm para nos destruir, mas elas vêm para nos purificar, assim como o ourives faz com o metal. Quando nós olhamos para a história da igreja, nós vemos que os momentos de dificuldade foram os momentos que mais homens de fé se levantaram, orando, né, buscando, e muitas vezes naqueles momentos de mais abundância, a igreja se perdeu, né? A igreja negociou a fé, negociou a palavra, e essa é uma prova aquilo que o apóstolo Paulo está falando, sobre como nós temos que encontrar prazer, como nós temos que encontrar alegria, ainda que nós estejamos passando por dificuldades. Versículo 5. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi dado. Ou seja, nós vemos que o amor de Deus ele é derramado de forma abundante em nosso coração. Deus decidiu desamparar o seu próprio Filho, o levando à cruz, para que nós pudéssemos experimentar desse amor que é derramado em nós de forma abundante, de forma onde nós não temos capacidade de medir. E nós vemos que isso foi feito enquanto injustos, enquanto nós estávamos numa situação de inimigos de Deus. E eu levo os irmãos a refletir, pois nós conseguimos alcançar o tamanho desse amor que é derramado em nós quando nós olhamos para o precioso sangue da cruz de Cristo Jesus derramado na cruz. Ou seja, nós conseguimos alcançar o tamanho do amor que é derramado sobre nós quando nós olhamos para o precioso sangue que foi derramado na cruz. Versículo 6. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Vamos continuar no 7. Dificilmente alguém morreria por um justo, embora por uma pessoa boa, alguém talvez tenha coragem para morrer. Nós vemos aqui no versículo 6 que o amor de Cristo é um amor imerecido. Quando o apóstolo Paulo fala no versículo 7 que é difícil alguém se entregar por um justo, ainda mais por um injusto. E nós vemos ao longo desse texto que o apóstolo Paulo se refere a nós como fracos, no verso 6, ímpios, no 8 nós vemos que ele fala que somos pecadores, e no 10, inimigos. Ou seja, nós nos encontrávamos nessa situação, totalmente separados de Deus, quando ele decidiu nos alcançar mediante a obra de Cristo. No 8 nós vemos, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Ou seja, esse amor que nós vimos no versículo 6, que é derramado de forma abundante sobre nós, ele é aprovado. O que isso quer dizer? Que Deus ele escolheu provar o seu amor por nós. Ele não apenas falou que nos ama, ele nos mostrou isso. E como nós conseguimos enxergar? Olhando para a cruz, vendo que, por meio da entrega do seu próprio Filho, ele aprovou o seu amor por nós. Nós somos amados por Deus, meus irmãos, não porque nós conseguimos comprar um carro, porque nós conseguimos uma casa nova. Isso até pode ser bênçãos de Deus, mas a maior prova do amor de Deus por nós foi a entrega do Filho dele na cruz. E nós precisamos carregar isso.
Nós podemos ter nada diante desse mundo, mas nós precisamos saber que somos amados por Deus, porque Deus entregou o seu próprio Filho por nós. E essa é a maior prova de amor que nós poderíamos ter. O Cristo crucificado por amor a nós. Versículo 9. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvo da ira. 10. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual recebemos agora a reconciliação. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele discorre sobre a justificação e ele encerra essa parte do texto falando que a justificação, ela redunda em glória. A certeza que nós temos que ter da glorificação. Todos nós cremos que o dia do juízo ele virá, né? E nesse dia, nós cremos à luz da palavra de Deus que a ira de Deus será derramada em plenitude. Deus, de fato, irá derramar plenamente a sua ira sobre aqueles que viveram em desacordo da vontade dele. E todos nós compareceremos a esse juízo. Todos nós nos achegaremos diante de Deus e prestaremos conta daquilo que nós fizemos enquanto obras. Seja homem, mulher, seja criança, seja mais idade, todos nós estaremos diante de Deus. E a Bíblia diz que o livro será aberto e nós seremos julgados pelas nossas obras. Mas a Bíblia também diz que será aberto o livro do juízo, ou melhor, será aberto o livro do Cordeiro, o livro da vida. E nós precisamos compreender que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui, de nos gloriarmos em Cristo Jesus, é que pelo fato de que quando nós vemos as obras daquilo que nós fizemos ao longo da nossa vida, nós sabemos e temos a certeza que não somos merecedores de termos o perdão, de termos a graça de Deus a nosso favor. Mas que os fracos, os ímpios, assim como ele falou ao longo do texto, os pecadores, os inimigos, que caíram em si, se arrependeram, creram na obra de Cristo, a partir da própria obra de Deus na vida deles, são justificados e têm o seu nome no livro da vida. Por isso, meus irmãos, nós temos que caminhar tendo a certeza da glorificação, de que nós estamos num processo de santificação, mas que chegará o dia em que em plenitude viveremos em obediência ao nosso Deus, buscando cada dia mais vivermos assim. Agora nós vamos para a segunda parte do capítulo, que vai do 12 ao 21. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Porque antes de que a lei ser dada havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Mas o dom gratuito não é como a ofensa, porque se muitos morreram pela ofensa de um só, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa, para a condenação. Mas a graça deriva de muitas ofensas, para a justificação. Se a morte reinou pela ofensa de um, e por meio de um só, muito mais dos que recebem a abundância da graça e o dom da justiça, reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só muitos se tornarão justos. A lei veio para que aumentasse a ofensa, mas onde aumentou o pecado, aumentou muito mais a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também a graça reinasse pela justiça, que conduz à vida eterna por meio de Jesus Cristo nosso Senhor. Voltando para o 12, nós vemos que o apóstolo Paulo
ele nos coloca diante de dois homens, Adão e Jesus. E são dois homens e dois destinos, né? É um dos textos considerados mais difíceis de Romanos, porque Paulo ele fecha a doutrina da justificação, introduzindo as primeiras questões sobre a doutrina da santificação. E aqui nós precisamos nos voltar para as questões mais introdutórias do texto. Primeiro, Paulo ele enfatiza aqui o criacionismo de Deus, ou seja, Adão como uma figura que de fato existiu. Adão foi um homem que existiu, ele não é uma criação mitológica, ele é de fato literal. Portanto, ele já começa refutando a ideia que hoje nós vemos como evolucionismo, algumas até se inclinando para um evolucionismo teísta, que coloca Deus como criador dos seres, e aí esses seres se desenvolvem. Não, Deus criou Adão, Adão de fato foi um homem literal, e foi a partir dele que toda a raça humana experimentou o pecado. Ele foi o cabeça da criação, e a partir dele todos caíram e destruíram o foro da graça de Deus, da glória de Deus. O segundo ponto que Paulo enfatiza, a queda de Adão, ela atingiu de fato toda a raça humana. Todos os homens pecaram e caíram em Adão. Portanto, nós precisamos compreender que o homem aqui não tem mais livre-arbítrio. O livre-arbítrio só Adão teve antes da queda. Ele tinha a escolha de pecar ou não. Mas nós, manchados pelo pecado, tendo a nossa natureza caída, não temos mais essa possibilidade. Infelizmente, nós tendenciamos para o pecado e nós vemos isso, desde criança até os de mais idade. Todos nós temos inclinação para o pecado por causa justamente da nossa natureza caída. Nós precisamos diferenciar o livre-arbítrio da livre-agência, que são as nossas escolhas que de fato nós continuamos tendo. Nós escolhemos vir para cá hoje, nós escolhemos colocar essa blusa, esse sapato, enfim. Mas a questão ele está falando aqui que todos os homens foram manchados a partir da queda de Adão. E ao longo dos versículos ele vai mostrar como isso foi resolvido a partir da obra de Cristo. 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Ou seja, o pecado entrou no mundo físico, o mundo em que nós vivemos, através de Adão. Nós não estamos aqui entrando numa questão de anjos, nenhum tipo de situação como essa. Ele está enfatizando sobre o pecado que nós experimentamos enquanto homens. E nós devemos nos questionar. Eva foi que comeu o fruto, se nós pararmos para pensar. E por que ele fala aqui de Adão e não de Eva? Porque foi Adão que foi o cabeça da criação. Deus criou a humanidade a partir dele. E Paulo, ele exaustivamente fala sobre a queda, a morte e a consequência do pecado, que é o quê? A condenação eterna. E ele fala ao longo do texto que essa condenação entrou a partir de um homem, e esse homem foi Adão. A morte, ela seria a sentença pelo pecado que entrou na humanidade. E a consequência seria o quê? A morte eterna, a condenação eterna. E em Gênesis, quando nós lemos lá em Gênesis 3, nós vemos que Deus ele avisou, antes mesmo deles comerem o fruto, quais seriam as consequências. Eu vou ler aqui para os irmãos. Gênesis 3. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. O Senhor está falando aqui sobre a morte eterna, sobre o estado de condenação, onde o homem é totalmente destituído da presença de Deus. Mas que morte que Paulo está falando aqui no versículo 12, quando ele diz: assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Na Bíblia, nós vemos que nós temos a ideia da morte física, que é aquela que todos os homens experimentam, que é a morte do nosso corpo, quando nós vamos para o cemitério, e de fato morremos. Mas nós vemos que não foi o caso de Adão, que Adão ele permaneceu vivo após ter comido do fruto. Nós temos a morte, depois ele morreu, mas não foi por causa disso que não foi por causa do fruto que ele morreu instantaneamente. Nós temos a morte espiritual, que é o estado que toda a raça humana entrou após o pecado, que foi quando nós fomos separados de Deus. Essa é a morte espiritual. Paulo fala sobre isso em Efésios. Ele fala: ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Essa é a morte espiritual. É a morte que nós estávamos imersos quando estávamos separados de Deus. Quando nós fomos alcançados pelo Senhor, nós retornamos à vida. E essa é a vida espiritual. E a terceira morte que a Bíblia fala é a morte eterna, que é a considerada por nós como a segunda morte.
né? Que é a separação para sempre e irremediável entre o homem e Deus, que é aquela que virá no grande dia do juízo, né? E que os homens experimentam, aqueles homens que não estão em Deus, quando eles já morrem, né? Eles já estão separados e aí eles vão ter a sentença final no grande dia. Portanto, Paulo aqui no versículo 12, ele está tratando sobre essas três mortes ao mesmo tempo. Ele está falando sobre a morte física, espiritual e a da condenação eterna. Por meio de Adão, as três mortes nós passamos a experimentar enquanto homens. E aí nós vamos para o versículo 13 e 14. Porque antes de a lei ser dada, havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Quando ele fala aqui que o pecado não é levado em conta quando não há lei, vou propor algo aqui para os irmãos imaginarem. Imaginemos que aqui na BR não tivesse nenhuma placa de sinalização sobre velocidade. E aí eu peguei o carro e andei a 150 km por hora. Eu não cometi nada de errado, porque não havia nenhuma lei ali que falasse para mim, não, isso aí é errado, que delimitasse as minhas ações, né? E por isso que ele fala aqui que o pecado não é levado em conta quando não há lei. Porque se não há lei, não tem como sabermos aquilo que é certo e aquilo que é errado. Mas ele fala que a lei aponta para o pecado justamente por isso. Porque ela mostra para nós, seres humanos, que nós não somos capazes de cumprir a lei de Deus. E por isso nós estamos num estado de condenação, de desobediência. E os homens, ele enfatiza aqui no verso 14, que os homens pecaram antes mesmo da lei. Por quê? Porque o homem pecou contra a revelação de Deus na criação. Nós vemos o caráter de Deus estampado na própria criação dele. Nós nascemos com um senso de moral, né, que o próprio Deus coloca em nós quando ele nos cria à sua imagem e sua semelhança, que nos leva a saber aquilo que é certo e aquilo que é errado. E depois ele fala que o homem peca contra a lei da sua própria consciência. Ou seja, nós, ainda que de forma limitada, aquelas pessoas que viveram antes da lei sabiam, tinham um senso de certo ou errado, que o próprio Deus colocou neles. E por isso, Paulo ele se retrata a esses dois homens, como a figura de Adão, o responsável por imputar em nós o pecado, e a figura de Cristo como o responsável por imputar em nós a justificação. Ele primeiro endossa que por meio do primeiro veio o pecado, resultando morte e condenação, e pelo segundo, a reconciliação, perdão e vida eterna. 15. Mas o dom gratuito não é como uma ofensa, porque se muitos morreram pela ofensa de um só, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Ou seja, ele está aqui trazendo a gravidade que a queda de Adão trouxe para a humanidade. Mas ele aponta que aquilo que Cristo fez na cruz abundou, ou seja, superabundou. Foi algo muito maior do que as consequências do pecado de Adão. No versículo 17, nós vamos ver a mesma ideia. Se a morte reinou pela ofensa de um só e por meio de um só, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Ou seja, Paulo ele não nega as consequências do pecado, que são graves de fato, mas ele aponta para a obra de Cristo Jesus na cruz como algo que superabunda isso, ou seja, que traz algo muito maior do que as consequências do próprio pecado. E isso nos leva a pensar que quando nós fomos redimidos, quando nós fomos alcançados pelo Senhor, pela graça de Deus, Deus nos colocou numa posição superior a Adão. Porque Adão ele foi criado à imagem de Deus, mas nós fomos feitos filhos de Deus. E é aí que nós vemos como a obra de Cristo Jesus ela se coloca superior à queda de Adão lá na criação. Versículo 18. Portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos para a justificação que dá vida. Mais uma vez nós vemos o apóstolo Paulo colocando a condenação comparado à justificação. Mais uma vez ele coloca aquilo que nós recebemos.
de Adão com aquilo que nós recebemos de Cristo Jesus. E quando nós cremos em Jesus, nós entramos no processo de santificação. Ou seja, nós somos salvos do poder do pecado, mas quando nós encerrarmos a carreira, quando chegar o grande dia, é que nós iremos ser salvos da presença do pecado. Nós não temos a capacidade aqui de dizer que nós não iremos mais pecar até o final da nossa vida, infelizmente. Mas o que o apóstolo Paulo está falando é que o pecado que a gente for cometer, né, ainda que contra a nossa vontade, ainda que a gente lute contra isso, ele está imputado na obra de Cristo na cruz. O Senhor Jesus, ele já pagou pelos nossos pecados. Então, o pecado ele não tem mais poder sobre nós. Nós vamos ver aqui que ele fala sobre o reino da morte. O reino da morte ele não tem mais poder, ele não mais nos alcança, porque a obra de Cristo venceu tudo isso. Né? E nós glorificamos o nome do nosso Senhor por isso. Versículo 19. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Aqui o apóstolo Paulo está falando a mesma coisa, só que em outras palavras, né? Que nós recebemos do Senhor Jesus a justificação. E quando ele fala aqui justo, ele está querendo dizer de fato aquela justiça que foi imputada a nós pela obra de Cristo. Ele não está falando que nós somos justos pelo aquilo que nós fizemos. É sempre bom enfatizar isso. Mas pela obra do único justo, que foi o Senhor Jesus, e que é o Senhor Jesus. Versículo 20. A lei veio para que aumentasse a ofensa, mas onde aumentou o pecado, aumentou muito mais a graça. 21. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também a graça reinasse pela justiça, que conduz à vida eterna, por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Muitos aqui no versículo 20, lá em Roma, estavam interpretando esse texto de forma equivocada, achando que eles tinham que pecar até hoje, né? Até hoje. Achando que eles tinham que cair em pecado para que a graça fosse maior. E obviamente não era isso que o apóstolo Paulo estava querendo dizer. No versículo nós vemos que a graça, ela tira a posição de reinado do pecado. Quando a graça ela nos alcança, o pecado não tem mais domínio sobre nós. Ou seja, ele não domina mais o homem que nasceu de novo, que experimentou do novo nascimento. O homem que experimentou do novo nascimento, ele não vive mais na prática do pecado. E o que é a prática do pecado? É pecar e achar isso normal. Sabe? É pecar e não reconhecer diante de Deus. É ficar tranquilo com a prática do pecado. E nós sabemos que não é uma característica de um cristão alcançado pela graça. E por isso nós devemos sempre que cairmos em pecado, nos aquebrantarmos diante de Deus, confessarmos diante dele os nossos pecados, sabendo que nós já temos o perdão na figura de Cristo Jesus. E não só não estamos mais sentenciados à morte, como agora nós temos a vida eterna. É o que ele fala aqui no 21. Assim também a graça reinasse pela justiça que conduz à vida eterna, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Aí eu vou ler aqui para nós concluirmos, João capítulo 17. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. A vida eterna é essa, conhecer o nosso Senhor e termos prazer, né, em termos intimidade com Ele, sabendo que iremos passar por toda a eternidade, né, nesse prazer infindável que é conhecer o nosso Senhor Jesus. Né, que Ele nos abençoe.